Uma atividade corriqueira e da qual muitos tiram o próprio sustento pode representar um desafio excessivo para algumas pessoas. Números do segundo semestre de 2022 apontam que 78 milhões de brasileiros possuíam carteira de habilitação. É claro que isso não significa que para cada um desses documentos exista ali um motorista ou uma motorista na rua, né? E eu vou te dar um outro número. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 6% da população brasileira é afetada pelo medo de dirigir. Sensação de boca seca, suor nas mãos, musculatura tensa, o coração acelerado, agitação e outros sintomas podem surgir como consequência desse medo. Uns vão dirigir mesmo assim, mas há aquelas pessoas que têm um medo tão extremo e mesmo irracional que só de pensar que podem estar sentados diante da direção de um veículo elas tremem. Essas podem sofrer de fobia. É sobre o medo de dirigir o nosso papo de hoje com o médico especialista em medicina do tráfego, coordenador de integração da Comissão do Médico Jovem e integrante da Comissão de Micromobilidades da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Áquila dos Anjos Couto. Olá, bem-vindo. Olá, Maísa. Olá a todos os ouvintes. Muito prazer. Obrigado pelo convite. Então, quando se trata de direção, o que é que distingue o medo, que todo mundo sente, né? Com uma ou outra característica, o que é que distingue esse medo de uma fobia? Quando a gente fala em direção e associar o medo de dirigir, a gente fala do próprio medo de dirigir, mas também da relutância de dirigir, a fobia de acidentes e a ansiedade fóbica até de viajar também. Então, esses são os 4 princípios que norteiam o famoso medo de dirigir e também pode desenvolver aquele transtorno TRAPT que a gente chama, transtorno do estresse pós-traumático. A gente também associa bastante esse medo a causas acidentais e também pode ter o medo não vinculado a causas acidentais. Então, aquele condutor que já passou por um acidente ou aquela pessoa, né, nem precisa ser condutor, que já passou por um acidente, pode desenvolver esse medo, tanto quanto a pessoa que nunca se envolveu em acidente, apenas tem um medo da dirigibilidade. E a gente associa esses medos a outras fobias também, como o medo dos espaços abertos, medo de túneis, medo de multidões, medo de velocidade e a própria ansiedade generalizada por insegurança no ato de dirigir. Então, pela insegurança da condução, né? Que a gente fala do modelo de competência, né? Eu acho que eu não tô ou não sou competente ao ponto de exercer essa dirigibilidade. Então, é bem amplo, né, o assunto e tem várias causas assim. A gente da medicina de tráfego, a gente trabalha bastante com o pessoal da psicologia do tráfego, principalmente com relações a esses medos. Nós temos certeza e os estudos que a gente tem lido cada vez mais têm nos mostrado que essa coordenação a gente chama de apoio diretivo, né? Ou essa coordenação de um profissional que trabalha com essa parte de saúde mental tem respostas melhores do que a pessoa que quer enfrentar o medo sozinha. Me parece até natural, né, dentre as diversas flashes aí que você colocou, né, me parece que é natural você sentir alguma coisa aí, né, por exemplo, medo de causar acidente. Eu mesma tenho, né, esse tipo de temor. É uma insegurança que nos rodeia diante de tanta loucura que a gente tem. A pressa, o estresse, a distração, né, muitos motoristas se distraem com o aparelho celular. Então, me parece que é até normal você sentir esse medo, mas quando é que a pessoa tem que atentar para o fato de que esse medo, primeiro que está tirando ela da possibilidade de dirigir, né? Qual é assim, a orientação que vocês já dão nesse primeiro momento assim que a pessoa percebe, bom, ela tirou a carteira de motorista, ela está habilitada em tese, mas ela não consegue dirigir. Vou começar essa pergunta com um exemplozinho. Eu tenho um teórico cientista chamado Noel Brunt, que em 70 ele desenvolveu o modelo de competências. O modelo de competências é uma estratificação
mais para o processo de liderança corporativista, de trabalho, mas também a gente usa bastante na parte do tráfego. Então, vou contar a historinha, então, como que a gente coloca isso no modelo do tráfego, trazendo para a nossa realidade. Inicialmente, quando a gente vai tirar a carta, a gente é considerado um incompetente inconsciente. Ou seja, você olha e fala, todo mundo faz. Então, eu não tenho a competência. Então, no momento, eu sou incompetente, mas eu não tenho a consciência que seja difícil. Eu acho que é fácil. Quando você começa lá no centro de formação de condutor, na primeira aula, o professor fala: pode ligar o carro. Você liga o carro e você dá aquela travada. E agora, o que que eu vou fazer, né? Parece até que o carro se ligou sozinho, não foi eu que fiz aquilo, né? Ou então, como é que eu fiz isso, né? Nesse estágio, a gente fala que você é um consciente incompetente. Eu tô achando meio ofensivo isso aí, esse termo, entendeu? Calma que tem a fase 3 e 4 ainda. Então, na fase 3, quando você começa a desenvolver a habilidade de dirigir junto com o professor, você acaba sendo promovido à competência consciência. Então, você tem a consciência que você está sendo competente para a arte de dirigir, ou você está conseguindo desenvolver a sua direção veicular, claro, por hora, com supervisão do professor, mas em breve sem a supervisão do professor. E essa consciência, competência, você pode ficar semanas, dias, meses, até o ponto de você ser evoluído como competente inconsciente, que a gente chama o famoso dirigir no automático, né? Então, inconscientemente, você já é competente para dirigir no automático. Essa transição da fase 3 e 4, pessoas demoram horas, dias, semanas, meses, até anos. Tem pessoas que ficam nessa fase de alerta da consciência, competência por 2, 5 anos, 10 anos. Então, ativar, né? Quanto mais dirigir, às vezes por supervisão, às vezes sem supervisão, mas fazer o ato da direção como um ato regular vai acabar te promovendo como um competente inconsciente. Inconscientemente, você já tem a competência para o ato da dirigibilidade. É isso que... E todo esse mecanismo e todas essas transições de fase, a gente usa, principalmente na psicologia do tráfego, né, e a psicologia em geral, a gente usa alguns tratamentos específicos, sendo a terapia cognitivo-comportamental, né, a gente chama de TCC, é o padrão ouro ainda, que a gente utiliza para poder fazer e tirar esse trauma das pessoas, né? A gente usa bastante sobre a educação, sobre respostas adversas ao trauma, o treinamento do relaxamento, a pessoa ficar relaxada no ato da direção veicular. A gente usa também a exposição tanto imaginária e às vezes até ao vivo ou em simulador 3D para a pessoa se ambientar e tomar microdoses ali do processo de direção, ou ele simular que está na frente, né, do volante ali, e isso tudo faz com que você faz uma reestruturação cognitiva. Então, que você tenha a capacidade cognitiva para voltar a dirigir e superar esses traumas, esses medos mesmo. Isso do voltar a dirigir, tem gente que nunca dirigiu, né, e que já passa por esses problemas todos, e olha que eu estou colocando problema, porque para algumas pode não ser nenhum problema elas não dirigir, inclusive elas decidiram que elas não vão ter carro, elas não querem aprender a dirigir, elas não querem gastar essa grana, né, elas focam em outra coisa, né. Ou tem alguma ligação com isso tudo? Perceba que eu misturei vários várias questões, né. A gente fala principalmente, o dirigir garante para a gente a mobilidade, tá? E o conceito de mobilidade é cada vez mais tem sido classificado como conceito, tá? E cada vez mais tem se desenvolvido. A gente fala em mobilidade, quando a gente fala em mobilidade, na nossa cabeça, nós da medicina do tráfego, a gente fala sobre autonomia, a gente fala sobre independência, a gente fala sobre a pessoa poder se deslocar para onde quiser e conseguir alcançar novas atividades que talvez sem essa mobilidade ela não alcançaria. Então, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas, senhoras mais velhas que
nos últimos 20 anos, 10, 20 anos, deixaram de dirigir porque sempre iam com o marido, com os familiares, e agora querem voltar a dirigir, estão mais independentes, estão mais donas de si. Então, é um público bem frequente nas nossas retomadas, e o que a gente tem visto aí é com relação a processo de obtenção e renovação da carteira nacional de habilitação. Aliás, você falou das mulheres, né? As estatísticas mostram que as mulheres são minoria. Eu acho que 65% dos condutores são homens e o restante mulheres. E claro que tem aí uma questão social também, né? Então, por que que as mulheres são maioria, inclusive nessa estatística das que se abstêm de dirigir, se mantêm longe da direção? Esse fator social aí está influenciando bastante ou algo mais por trás disso? Creio que esses números, liderados pelas mulheres, apesar de serem as menores, né, em questão de densidade na presença da carteira nacional de habilitação, eu creio que antigamente a mulher ficava também mais no papel doméstico, mais no lar, e hoje em dia cada vez mais a gente tem visto a mulher presente, né, no dia a dia, no mercado de trabalho, na independência, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do trabalho, liderando equipe, liderando pessoas, pesquisas, enfim. Cada vez mais a mulher tem saído, né, e precisado dessa mobilidade no dia a dia. Então, também, né, essa questão social que muito também por opção e pela conjuntura que antigamente se fazia das atividades. Acho que tudo isso está muito relacionado às atividades e às dependências, ou seja, a necessidade da pessoa em mobilizar e em deslocar, tá? Claro que a pessoa que se desloca todo dia por bicicleta talvez não precise fazer a renovação da carteira nacional de habilitação, ou talvez não use o carro. Mas, a partir do momento que a nossa frota brasileira tem crescido, tanto no crescimento de carros quanto no crescimento de motos, e que precisam sim da carteira nacional de habilitação e da dirigibilidade, a gente tem visto cada vez mais a inserção, né, desse público no nosso dia a dia, nas nossas ruas, estradas, e por incrível que pareça, apesar da fama e dos preconceitos que já existem, a mulher é sim a motorista mais consciente, que provoca menos sinistro e que provoca menos acidentes, né, que a gente chama de sinistro atualmente, mais do que o homem, até pela característica da mulher, né, de zelar por si, zelar pela família, ter consciência que talvez a velocidade, que sim é o maior fator e maior vilão aí dos acidentes, talvez não precise ser implementado em todo lugar. Dirigir constante vale mais do que dirigir agressivo ou acelerado, né? Então tem que valorizar e talvez tem que popular mais de mulher nossas vias aí, para a gente se deslocar com consciência e com segurança mesmo. De fato, né, tá na estatística, né, as próprias estatísticas da Abramet são as que são maioria nesse medo de dirigir. No entanto, também de acordo com o Senatran, são as que recebem menos multas, causam menos acidentes, né? Agora eu queria falar sobre motoristas principiantes. Quando você vai tirar a carteira nacional de habilitação, você passa por um período probatório, né? Tem aquele tempo estabelecido e tal, né? Então, o medo é mais frequente nesses iniciantes, justamente por eles estarem nessa fase em que eles estão sendo testados, né? Porque quando você tira a CNH, você não sabe dirigir, você está num daqueles estágios ali, né, que você comentou no início, né? Então, você fica sempre achando: "Eles estão me testando, todos os motoristas sabem mais do que eu". E sem contar que as pessoas são muito impacientes, né, com os recém-habilitados. Tem que lembrar o recém-habilitado ou o que está em processo, né, que ainda está nas aulas do Centro de Formação do Condutor, repetir, fazer o movimento, a direção continuamente, tá? Fazer daquela aula realmente um treino, tá? Um treino supervisionado. Lembrando que o carro da autoescola tem todo o aparato, né? Tem freio nos dois lados, tem toda a supervisão ali que, de repente, treinar em casa ou com familiares não vai ter, tá? Então, fazer dessa aula realmente com seriedade,
e como uma oportunidade de aprender mais rápido, e não só mais rápido, mas com consciência, né? Que você vai adquirir esse domínio, né? A gente sabe que a direção veicular é um fator, é um multifator, né? Tanto a parte cognitiva, quanto a parte de planejamento, quanto na parte de operação. Então, todo o processo de apertar a embreagem, tirar a embreagem, virar à direita, à esquerda, olhar os retrovisores laterais, o central, ajustar a cadeira, ter toda interferência, né? O próprio processo do rádio, do telefone celular, da conversa no telefone. Se for um assunto que te agrada, você fica mais confortável. Se for uma morte de um parente, por exemplo, você pode estar diretamente relacionado, né? E toda a sua ansiedade pode ser passada ali por volante, talvez causando até um sinistro. Então, tentar diminuir esses fatores externos, só concentrar no começo com a sua direção veicular, já é o primeiro passo, principalmente com recém-habilitado. Claro, com certeza, nunca fazer uso de álcool, drogas ou outras substâncias durante a direção veicular. Isso vai prejudicar a sua direção e pode aumentar a sua chance de ter algum sinistro de trânsito. Então, pecar pelo erro ou arriscar dessa forma, não acho que seja uma boa ideia. Você falou pecar pelo erro, mas tem também quem peca pelo excesso, né? Que quer ter assim, agir com total perfeição já no início, né? Se mira em alguém, né? Que dirigia, pai, alguém que começou vendo como exemplo, né? Ou que não tem modelo nenhum, mas tem esse perfeccionismo. Essas pessoas têm mais possibilidade de absorver algum trauma aí e pararem nesse processo inicial? Isso. Eu gosto de falar sempre que o excesso faz mal. Tanto o excesso da perfeição, a busca iminente da perfeição, quanto o excesso que não no relaxado mesmo. Então, os dois extremos fazem mal e tem maior chance de desenvolver esse medo mesmo de direção. Daí vem todo o amparato e o sentimento da falha, da culpa, do erro, do lapso, né? Então, tudo isso pode ser prevenível, evitado, e quanto mais você fizer a parte da direção veicular, de preferência, claro, supervisionado, mais você vai perdendo e vai pulando aquelas fases que eu falei da competência. Cada vez mais você vai ficando competente, inconsciente. Você vai dirigindo inconscientemente e competente ao ponto de dirigir e fazer o deslocamento da melhor forma possível. Quero tocar nos demais agentes, né, do trânsito. Quando eu comecei, aí eu vou trazer um exemplo, né, assim, um relato, né, pessoal. Quando eu comecei a dirigir, eu já comecei, adulta, né, acho que eu tinha o quê? 32 anos, quando eu, de fato, fui, me inscrevi numa autoescola, e aí ali eu já podia comprar meu carro, e eu fiz as 2 coisas em paralelo, né. E, num dos primeiros movimentos que eu fiz foi botar o carro na garagem quando eu trazia da loja, da concessionária, e eu, amassei a lateral do carro na entrada da garagem, né. E eu pensei: "Meu Deus, nunca mais eu vou entrar nesse carro". Superei. Só que uma das primeiras saídas de casa, numa ladeira, eu fui muito pressionada, muitas buzinas, né, e de novo, nunca mais eu vou entrar nesse carro. E aí eu sofri, um quase aborto, eu tive que passar meses, né, tomando medicação, parada, sem dirigir inclusive, para não abortar, segurando a minha gestação. Então tudo isso poderia ter gerado um trauma absurdo, eu até suo, só de lembrar, mas eu superei. O que eu quero onde eu quero chegar é nos demais agentes, nos demais motoristas, nos pedestres, nos ciclistas, né, na colaboração com essa pessoa que está ali dentro de um veículo e que pode, a partir de um trauma desse, sei lá, não voltar nunca mais a dirigir. Caramba, que história, hein? É. Realmente, você foi uma candidata fortíssima a desenvolver esse medo da direção, viu? Mas os demais envolvidos, usuários da via, é bom entender que faz parte do processo, principalmente quando você está adesivado, identificado como condutor em início ou condutor aprendendo, né, ao ato de direção veicular, ter essa empatia, né, ter esse respeito e
entender que ali ele vai desenvolver as habilidades suficientes e coordenação necessária para a direção veicular, mas talvez não no tempo que ele mesmo foi. Cada um tem seu tempo de aprendizagem, de execução dos movimentos e de entendimento, né, da arte da direção veicular. Agora, com relação aos pedestres, os ciclistas, é importante também entender e ter essa empatia, né, com o espaço, principalmente a seguir o Código de Trânsito brasileiro, seguir as regras, as leis da legislação brasileira. O Código de Trânsito não foi feito pensando em penalizar ninguém, ao contrário de que muitos acham, né? Na verdade, o Código de Trânsito é uma maneira, é um código de harmonizar todas as relações sociais, né? E em especial no trânsito, com normas de tentativa de bom convívio entre todos que optam por se locomover. Alguns optam por se locomover a pé, outros optam por bicicleta, outros optam por moto, outros por carro, ônibus, caminhão, patinetes, enfim, tem várias opções, né? A gente chama de modal, vários modais que você pode se locomover. Imagina se não tivesse sinais em todas as ruas, né? Então, todo mundo ia passar o tempo todo e com certeza ninguém ia passar. Talvez dando um tempo para o outro passar e você passando em seguida, seja mais harmonioso do que deixar o tempo todo liberado e com certeza não vai ter organização e ninguém vai chegar a lugar nenhum porque todo mundo vai ficar travado. Tentar entender e fazer mesmo, respeitar mesmo. A gente tem lá no código o artigo 29 que fala o menor tem que ser respeitado pelo maior, ou seja, o maior protege o menor, né? Então o ônibus tem que proteger o carro, que protege o moto, que protege o ciclista, que protege o pedestre. Entender que a vulnerabilidade da pessoa que está optando por se locomover desse modal faz parte também da segurança e da opção que você faz de deslocamento. Bom, então eu quero voltar para a fase ali em que identificou-se o problema e aí vai-se em busca de tratamento. Você até já deu algumas pistas, mas queria me deter um pouco mais sobre isso. Como é que é feito o tratamento? Como é direcionada a pessoa que se vê com esse medo, essa insegurança de dirigir e até com essa que tem fobia, a maxofobia, né? Esse nome estranho. O tratamento, a gente usa principalmente a terapia cognitiva comportamental. É sim o nosso padrão ouro que a gente fala, então é sim a terapia com melhor índice de sucesso. Alguns autores têm sugerido de 8 a 12 sessões, outros falam mais ou menos 20 sessões, então depende muito da pessoa, tá? Depende muito de como ela vai obedecer, permanecer e acompanhar, né, esse tratamento, a assiduidade, a compreensão e todo o tratamento por si só, para dar como completo, tá? Então, o tratamento é baseado, sim, né, na educação sobre reações esperadas frente ao trauma, é o treinamento de relaxamento, então o motorista dirigir relaxado. Além disso, exposição imaginária e às vezes até ao vivo do trauma. Então, é colocar aquele motorista dentro do carro e simular uma direção, ou até mesmo imaginariamente. Alguns fazem uso também do tratamento em forma 3D, então é um tratamento virtual com exposição ao processo da direção veicular, uma reestruturação cognitiva. Outros, e cada vez mais, tem sido estudado novas formas de tratamento para esse tipo de fobia, né? Esse tipo de medo de dirigir, que seria a própria experiência somática. Então, através de pontos de estimulação no corpo, a gente acaba trabalhando, né, esse medo. E também o reprocesso e dessensibilização do movimento ocular. Esses poucos psiquiatras ou psicólogos conseguem e são aptos a trabalhar, porque é uma terapia bem mais moderna e tem trabalhado mais especificamente. Mas o TCC, que a gente chama, né, terapia cognitiva comportamental, é sim o melhor,
tratamento para essa parte dos medos. O pessoal da psicologia conhece, trabalha muito e tem ótimos resultados com essa terapia e esse acompanhamento do paciente. Eu quero fazer um parêntese curtinho para saber qual é o papel do especialista em medicina do tráfego, que é exatamente, né, a sua área. O médico do tráfego é o médico que cuida do bem-estar físico, social, ambiental do paciente que se desloca, ou do candidato, ou condutor que se desloca. A gente está falando do processo do deslocamento rodoviário, né? Que carro, motos, caminhões, ônibus, mas também a gente fala sobre o passageiro, né? De avião, navio, trem, e todos os meios ou modais que se deslocam, tá? Não só no processo do atendimento pré-hospitalar, que é o pós-acidente, o pós-sinistro, mas também a própria obtenção da primeira CNH, própria renovação da CNH, orientação sobre demais fatores, risco. A gente sabe que, pela Organização Mundial da Saúde, 12% dos acidentes estão relacionados a causas orgânicas. Então, entender se aquele paciente que possui Parkinson pode dirigir, até quando e quais são as consequências, se a doença vai evoluir ou não, ou paciente autista, paciente renal crônico em hemodiálise, enfim, tem várias aí outras patologias e as pessoas também querem se locomover, então o médico do tráfego também atua bastante nessa parte aí do deslocamento seguro, né? Interessante e que importante, né? Muito importante o trabalho. Sim, deslocar é minha paixão, não tem como. Pois olha, eu quero agradecer muitíssimo pela sua participação aqui com a gente no Papo Saúde. Eu espero que a gente tenha ajudado muito as pessoas que estão enfrentando esse medo de dirigir, seja por insegurança ou por ter passado por um evento traumático, que elas busquem ajuda, né, para que o trânsito seja de fato muito mais seguro para todo mundo, né? Para aqueles que se acham os ases do volante, inclusive, né? Perfeito, mas eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição e que bom, espero que sim, que as pessoas que estão enfrentando medo persistam, procurem um acompanhamento especializado, existe assim existe o processo de terapia mesmo e de recuperação desse condutor, desse paciente condutor e lembrando que às vezes tirar esse medo da direção veicular pode também acender ou pode fazer a terapia, pode ser utilizada em outras fobias da vida que porventura essa pessoa possa ter. Então, começar a enfrentar os medos e acompanhar mesmo é a melhor forma de promover essa retorno, né, na mobilidade, na independência, na autonomia e nas atividades do dia a dia aí. Muito bom, Áquila Couto. Assim, nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Lembro que foi gravado de forma remota. Você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, se aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. E agora você tem a possibilidade de conversar com a gente. Deixa a sua pergunta, a sua resposta, a sua dúvida, a sugestão para os nossos papos. Diz o que você achou desse episódio. E se inscreve no nosso canal do YouTube. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!